Então, primeiro eu quero agradecer o convite que a Marlis fez e a oportunidade de conseguir falar com vocês, assim como eu, vocês possivelmente atuam na educação por acreditar e entender a potência que é a educação para a nossa sociedade e para a formação do sujeito, né? Então, diante disso, a gente sempre pensa em como fazer essa educação ser melhor. E aí, quando a Marlis me fez o convite, ela me falou um pouco sobre a questão da educação híbrida e do ensino híbrido, por conta do nosso retorno diante desse período que a gente teve distante da nossa sala presencial, das nossas práticas presenciais, né? E a gente acabou tendo uma abundância, até uma intoxicação digital, de tanto utilizar a tecnologia, tanto para o nosso trabalho, quanto para as nossas práticas pedagógicas com os alunos, ou com os colegas, e assim por diante. Chegou o momento de voltar, e esse momento de voltar é um momento em que a gente tem como desafio a proposta híbrida, e aí existe uma necessidade de compreender um pouquinho a diferença de alguns conceitos que são presentes dessa cultura digital, que estão bem latentes nesse nesse período de, não posso nem dizer pós-quarentena, porque a gente ainda continua, né, numa quarentena, mas no sentido de, nesse período de retorno e retomada das atividades educacionais. Então, a minha fala hoje é para a gente conversar um pouco sobre o que é educação híbrida e o que é ensino híbrido. São conceitos que parecem ser a mesma coisa, mas que são conceitos diferentes, né, muito distintos e até na sua compreensão e na sua prática são conceitos que a gente vai ver que são completamente diferentes um do outro. Então, a minha intenção hoje com vocês é conversar e entender um pouco mais sobre esses conceitos, para a gente tentar pensar qual a melhor estratégia para a gente voltar às nossas atividades educacionais, diante do desafio de voltar mesmo, né? Então, eu começo trazendo uma questão que eu gosto muito, que é do o autor Otto Peters, ele vai trazer uma discussão sobre distância transacional, e quando o Otto Peters vai falar sobre essa distância transacional, ele vai falar que, independente de onde nós estivermos atuando, seja numa modalidade à distância, seja numa modalidade híbrida, seja numa modalidade presencial, a gente precisa primar por uma proximidade com o aluno. Essa proximidade, ela é feita principalmente pelo que ele chama de interação. Essa interação, ela pode ser feita de várias formas, mas predominantemente sobre comunicação. Então, para a gente conseguir manter uma proximidade do aluno, a gente precisa manter uma comunicação com ele. E quando a gente vai usar qualquer atividade pedagógica que vai ser mediada por tecnologia digital, normalmente nós temos uma distância desse aluno, né? E aí é o que a gente chama de distância pedagógica. E o que o autor, Otto Peters, vai nos chamar a atenção é justamente a necessidade da gente manter esse vínculo de comunicação com o aluno e essa troca de diálogo com ele, independente dos espaços em que nós estivermos interagindo com ele, né? E aí eu trago para a gente conseguir refletir um pouco sobre a ideia do conceito de didática e tecnologia. E aí a gente vai, a partir do que o próprio autor Otto Peters fala sobre a necessidade de manter uma proximidade pedagógica com o aluno, a gente também entender que, mesmo diante dessas variedades e possibilidades de recursos digitais que nós temos, de tantas tecnologias de informação e comunicação disponíveis para serem utilizadas nos processos educacionais, ainda assim, elas só vão fazer sentido se nós conseguirmos olhar para elas e darmos intencionalidade sobre o que a gente quer.
né? Significa não usar uma tecnologia por modismo. E por que eu estou trazendo essa discussão? Porque tanto o ensino híbrido quanto a educação híbrida têm sido termos que têm sido confundidos justamente por serem usados por modismo. As pessoas não conhecem muito bem o que é um e o que é outro, usam os termos de educação híbrida e ensino híbrido como se fossem sinônimos e acabam utilizando eles justamente por eles estarem em abundância, em latência, em uma presença muito marcada nesse momento em que a gente está vivendo. Só que a gente precisa entender que, independente dos modismos tecnológicos que acabam afetando a educação, a gente está, de fato, numa sociedade em que é abundante e imersa em tecnologias, mas que na educação a gente precisa, antes de fazer o uso, conseguir pensar o que nós queremos com tal uso de tal tecnologia em si ou de tal metodologia. Porque senão a gente acaba entrando num ciclo vicioso, que é a gente sair utilizando a tecnologia sem entender muito bem qual é a funcionalidade, o impacto dela para a formação, ou até mesmo para o próprio processo de aprendizagem. E o que eu quero dizer com isso? Que independente da tecnologia ou da metodologia que a gente vai utilizar para mediar os processos educacionais, o que vai fazer, na realidade, a grande diferença é a forma que essa tecnologia é utilizada. E essa forma em que essa tecnologia é utilizada é a gente tentar manter o diálogo, a comunicação, a interação com o aluno, em busca dos nossos objetivos de aprendizagem. Bom, compreendido um pouco sobre esse cenário de tecnologia, de didática, de educação, para a gente entender o que isso implica ou não nas nossas decisões, a gente também precisa entender que a gente está hoje num momento em que nós temos diferentes linguagens digitais, que são as linguagens de web que nós chamamos, e que por mais que os processos educacionais pensem, reflitam e escolham sobre as ferramentas, os recursos tecnológicos que vão ser utilizados, ainda assim a gente tem um aluno que faz parte de uma sociedade e nós, professores, também somos parte de uma sociedade que utilizamos diferentes linguagens digitais no nosso dia a dia, para o nosso pensar, para o nosso viver, para o nosso conviver, para o nosso ser, para o nosso agir. Então, se nós pararmos para analisar, a gente tem hoje a utilização de aplicativos, de dispositivos móveis, de redes sociais e de software e de N recursos que são parte do nosso dia a dia para diferentes ações, que não necessariamente só as ações que a gente escolhe usar ou não, né? Esses recursos estão presentes no nosso dia a dia. Consequentemente, a gente tem uma postura e um comportamento alterado por conta disso, impactado por conta dessa presença de tecnologia. E o que faz com que a gente daí tenha que pensar em estratégias de como que a gente trabalha e explora a comunicação com o nosso aluno para manter uma proximidade pedagógica dele quando nós estivermos utilizando tecnologias digitais. Que comunicação é essa que a gente precisa estabelecer com ele, né? E aí aqui eu trago para vocês o que nós chamamos de linguagens da web, que hoje a gente está no que a gente chama de web 4.0, ou de educação 4.0, ou de indústria 4.0, que é uma lógica de fazer com que o sujeito pense em soluções, mais do que ele pensar em respostas corretas, prontas, ele buscar soluções para problemas identificados, né? Esse é o mundo perfeito, se a gente for parar para pensar, porque os nossos alunos, na sua grande maioria, não são formados e não vêm de uma cultura em que eles conseguem facilidade identificar problemas e com facilidade desenvolver ou propor soluções.
mas, de acordo com as linguagens que estão postas para nós e que são presentes nos recursos que nós utilizamos, é essa linguagem que predomina hoje, que é uma linguagem de uso de dispositivos conectados, uma potencialidade de conexão, de diálogo, de conversa, independente de onde a gente estiver, por a gente ter essa facilidade de conexão e de diálogo com diferentes pessoas, independente das distâncias geográficas, dos espaços em que a gente está ocupando, a gente consegue ter um fomento maior de ideias, a gente consegue ter nossos processos criativos mais potencializados. Volto a dizer, isso é o mundo perfeito. A gente sabe que, na realidade, quando a gente está falando do cenário dos nossos alunos utilizando as tecnologias para os seus processos de aprendizagem, esses alunos nem sempre utilizam as tecnologias para estudar como a gente gostaria ou como a teoria nos mostra que poderia ser. De fato, os alunos podem utilizar os seus processos criativos para diferentes coisas, mas não necessariamente para os processos de ensino e aprendizagem que são estabelecidos pela escola, né? Então, a gente acaba tendo um desafio muito maior de entender a linguagem que está posta nessa sociedade, a linguagem que é utilizada por esse aluno, para a gente aproximar isso na nossa ação didática e na nossa mediação dos processos formativos através dos recursos tecnológicos. Então, aqui eu estou colocando para vocês o grande desafio que é a gente trabalhar com qualquer tecnologia para mediar os processos educacionais. E por que eu trago isso? Para a gente não começar com um tom um tom romântico sobre o uso da tecnologia na educação. Né, diferente da grande maioria dos teóricos, eu entendo que a gente precisa compreender o potencial da tecnologia, entender que ela faz parte da nossa sociedade, do nosso cotidiano, mas que ainda para os processos educativos, ela ainda precisa ser melhor compreendida, melhor explorada, tanto por nós professores, quanto pelas instituições de ensino, quanto pelos próprios alunos. E aí, aqui, eu começo a entrar um pouco sobre a diferença agora dessa educação híbrida e do ensino híbrido, né? Eu comecei a fala explicando para vocês que nós temos contextos diferentes, tanto de educação híbrida quanto de ensino, não são a mesma coisa, mas são utilizados como sinônimo na sua grande maioria, mas são utilizados de forma errada. Então, para que a gente não caia no erro de entrar num uso por modismo das tecnologias na educação, a gente precisa entender cada um dos conceitos. Então, quando a gente fala de educação híbrida, a gente está falando de uma educação que pode ser considerada semipresencial, de uma educação que, na realidade, vai acontecer momentos presenciais em sala de aula, na instituição ou no espaço escolar definido, e em momentos digitais, que vão explorar ambientes virtuais construídos pelo professor. A educação híbrida, ela transita entre os momentos virtuais e os momentos presenciais, entre o que nós chamamos de analógico e digital. Por conta disso, ela não é entendida como uma modalidade de ensino, mas ela é entendida como um modelo de educação. A educação híbrida é considerada como um modelo de educação, onde eu posso fazer e planejar momentos de formação que vão acontecer em alguns momentos à distância, virtualmente, explorando um ambiente virtual, e em outros momentos vão acontecer presencialmente, explorando o espaço e a estrutura física da instituição. A educação híbrida, ela vai tratar, na realidade, de processos que vão acontecer entre o professor, aluno e conteúdo, e esses processos, eles devem ser estabelecidos para acontecer também num ambiente virtual. E aí, essa proposta de explorar ambientes virtuais,
precisa fazer com que esse professor organize esse ambiente para receber esse aluno. Assim como ele tem um espaço presencial organizado, planejado, ele precisa ter também um espaço virtual, um ambiente virtual organizado e planejado, para conseguir estabelecer a comunicação de forma presencial e de forma virtual com esse aluno. Obviamente, isso exige planejamento, então a gente não faz educação híbrida sem ter um momento de planejamento, onde o professor vai poder ter a liberdade de definir quantos momentos ele vai ter virtual, ou em quantos momentos, ou em quais momentos ele vai fazer interação com o aluno através dos ambientes virtuais, e em quais momentos vão ser presenciais. Claro que isso vai variar muito de acordo com as necessidades e combinações de cada instituição de ensino e de cada faixa etária também a ser atendida, porque a gente tem diferentes níveis de alunos com diferentes maturidades cognitivas para explorar esses ambientes. E aí isso exige todo um cuidado de planejamento, entendendo que, bom, se educação híbrida é um modelo de educação, onde eu tenho que ter planejado momentos que vão ser presenciais e momentos que vão ser virtuais, então, de acordo com o público, o aluno que eu atendo, com o nível de aluno que eu tenho, qual é o ambiente que eu vou construir para explorar com eles a minha comunicação para além da sala de aula, né? Aqui começa a entrar a nossa compreensão da potência da tecnologia. A tecnologia, ela está presente no nosso dia a dia, ela potencializa e facilita nossas ações, mas eu preciso saber usar elas, senão ela se torna simplesmente um espaço que é mais um repositório ou mais um espaço de banco de materiais, e perde a sua intencionalidade, a sua essência pedagógica. Aí aqui eu trago um pouquinho sobre o que seria esses processos educacionais planejados pela educação híbrida. Esses processos educacionais, eles podem acontecer em momentos presenciais e em aulas virtuais, e aí isso exige todo um cuidado de acompanhamento de frequência desse aluno, entendendo que quando a gente trabalha com o aluno num ambiente virtual, a gente não trabalha com controle de acesso e nem com controle de frequência. A gente trabalha com o acompanhamento da qualidade da participação desse aluno. E acompanhar a qualidade da participação do aluno exige do professor criar estratégias que ele possa fazer um acompanhamento dessa produtividade do aluno no virtual e no presencial. Então, de alguma forma, o planejamento do professor precisa ser articulado. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente trabalha com propostas de educação híbrida, para conseguir garantir, como ela não é uma modalidade, eu preciso conseguir garantir se esse aluno está entrando ou não naquele ambiente virtual que foi proposto, planejado e organizado para dar conta daqueles encontros virtuais. E aí, para eu conseguir fazer isso da melhor forma possível, é fazer atividades e propostas de estudos que sejam, que tenham continuidade no nosso presencial e no nosso virtual. Ou seja, não são propostas de atividades que vão ser só para o virtual ou só para o presencial. São propostas contínuas, articuladas. Então, eu posso começar no presencial e entregar no virtual, discutir no virtual, fazer no virtual. Ou eu posso começar uma discussão no virtual e entregar e fazer no presencial. São propostas que elas, de alguma forma, precisam estar amarradas, porque senão eu não consigo garantir a participação desse aluno. Sem garantir a participação desse aluno, dificilmente eu consiga acompanhar a participação dele no ambiente virtual. E aí, novamente, entra na questão de planejamento. O quanto eu preciso entender o que eu quero com esses encontros, o ambiente virtual que eu organizei, que ambiente é esse, os recursos que eu vou estar explorando e utilizando com o meu grupo de alunos. Bom,
Até aqui eu trouxe para vocês o que seria esse ensino, essa educação híbrida, mostrando e destacando para vocês que a educação híbrida, ela é compreendida como um modelo de educação e não como uma modalidade. Então, ela trata, na realidade, de planejamentos pedagógicos dos processos educacionais que vão acontecer tanto no presencial quanto no virtual. Por ela não ser uma modalidade, ela não tem uma rigidez que tanto por cento tem que ser à distância, tanto por cento tem que ser virtual, tanto por cento de atividade avaliativa tem que ser virtual, tanto presencial. Como ela não é essa modalidade, ela é um modelo, ela tem mais flexibilidade e liberdade no planejamento. Aí cabe a cada instituição de ensino, a cada grupo de professor, a cada turma, a cada grupo de aluno, discutir e ser considerada as suas necessidades. Bom, então o que seria o ensino híbrido, né, se ele não é a educação híbrida? Ensino híbrido é uma metodologia, né? Ensino híbrido não é um modelo de educação, pode acontecer em momentos virtuais e presenciais, assim como a educação híbrida, mas é uma metodologia. Por quê? Porque o ensino híbrido é baseado em modelos e técnicas aplicadas para o uso de tecnologias. Esses modelos e técnicas que são aplicados nas turmas podem acontecer em momentos presenciais ou virtuais. Então, aqui eu trouxe alguns teóricos que são referência na área de ensino híbrido. Se vocês observarem e estudarem um pouco mais profundamente sobre o ensino híbrido, ele é um termo que nasce, e a essência dele nasce da Fundação Lehman. Então, ele já nasce de instituições e organizações governamentais, e aí ele tem a sua essência metodológica, práticas que são baseadas em técnicas mesmo, para garantir que o aluno interaja com as tecnologias e propondo que, a partir dessa interação, esse aluno vai aprender melhor, desenvolvendo mais autonomia, mais autoria, mais organização. De fato, o ensino híbrido, quando bem desenvolvido e bem trabalhado, ele é uma metodologia com excelentes técnicas, mas ele exige compreensão das técnicas, exige recurso e estrutura para trabalhar as técnicas, e exige também um acompanhamento pedagógico do professor e do aluno, né? Isso significa que envolve gestão. E aí, aqui eu trago alguns autores que tratam sobre o ensino híbrido, apresentando que é a exploração de técnicas, que são denominadas de modelos, que direcionam as possibilidades metodológicas para serem exploradas pelos professores para o uso de tecnologias da informação e comunicação. Para a gente entender um pouquinho mais o que seria esse ensino híbrido, é uma metodologia, uma proposta de ensino que vai tentar colocar o aluno em contato com o seu processo autoral de conhecimento. Na essência das teorias que trabalham com as tecnologias educacionais, a informática na educação, e educação à distância, e todas essas questões de tecnologias da informação e comunicação, a gente encontra com muita facilidade vários teóricos e várias teorias que vão apresentar o uso das tecnologias como propostas salvacionistas, né? E eu não trago aqui como não sejam, eu simplesmente trago um alerta que não é sempre assim. Porque antes de qualquer tecnologia fazer ou desenvolver ou provocar um impacto no aluno, esse aluno precisa ser formado para usar essa tecnologia para essa produção de conhecimento. E é aqui onde realmente eu acho que a gente ainda tem muita carência no momento atual. Tanto que, se vocês conversarem com grupos de professores, com pais ou com os próprios alunos, durante as nossas experiências de mediação pedagógica por tecnologia digital, durante esse período de pandemia,
discurso que predomina é um discurso de ausência, de solidão, de estar diante da tecnologia, do recurso e do conteúdo digital, mas ter pouca participação, pouca interação. Porque, mesmo nós estando em uma sociedade em rede, pautada por uma cultura digital, onde a gente faz uso de diferentes tecnologias no nosso cotidiano, ainda assim, quando nós falamos de processos formativos, alunos e professores ainda estão tentando entender as melhores estratégias para utilizar essas tecnologias para construir conhecimento e para os seus processos formativos. E, obviamente, os professores muito mais, né? Os professores estão muito mais angustiados, os professores estão muito mais comprometidos, porque eles estão à frente de um processo de formação. Eles são os orientadores dos processos de ensino e aprendizagem. Então, eles assumem essa responsabilidade com maior latência, né? Os alunos, alguns, na sua participação, acabam colocando que sentem falta da maior participação dos colegas, da maior participação que teria se fosse num momento presencial. Porque esses alunos também estão aprendendo a interagir por meio de tecnologia. Obviamente, aqui eu estou trazendo um discurso que predomina, isso não significa que a gente não teve situações de sucesso nesse período de pandemia. Tivemos, mas é uma minoria diante da grande dificuldades que enfrentamos, né? Então, diante disso, eu trago aqui o que seria o ensino híbrido. Então, como eu falei para vocês, a educação híbrida é um modelo de educação e o ensino híbrido são modelos metodológicos, técnicas a serem aplicadas. E aí aqui, se vocês forem observar, a gente tem 4 modelos, né, sendo que um deles se desdobra em outros 4. Existem 4 modelos ou 4 técnicas de ensino híbrido. E aí esses 4 modelos ou 4 técnicas de ensino híbrido, elas têm nome específico e existem todo um roteiro, uma orientação, um passo a passo a ser desenvolvido para que, de fato, essas técnicas sejam realizadas com os seus grupos de alunos, né? Um deles é o modelo de rotação. O modelo de rotação, ele é um modelo que vai colocar os alunos em interação com as tecnologias, transitando entre as tecnologias. E aí a gente tem alguns desdobramentos das possibilidades desse aluno transitar virtualmente por essas tecnologias. Aí a gente tem 4 técnicas que estão dentro do modelo de rotação, que é a própria técnica de rotação por estações, onde eu, numa sala de aula, posso separar diferentes atividades, explorando diferentes recursos tecnológicos, e fazer com que os alunos transitem nessas estações, né? Sendo que cada uma dessas estações vai ter uma proposta. Uma delas vai ser a interação do aluno com o conteúdo, na outra vai ser a interação do aluno com o aluno, na outra a interação do aluno com o professor, na outra a interação do aluno com a própria máquina em si, a própria tecnologia. Além disso, a gente tem o que a gente chama de laboratório rotacional, que é a gente fazer com que o aluno experiencie diferentes propostas de uso de tecnologia. A sala de aula invertida, que é uma das que vocês já devem ter ouvido muito por aí, que é onde o aluno traz o conteúdo e o professor explica a partir do conteúdo que esse aluno trouxe de forma prévia da sua casa. E a gente tem a rotação individual, que é o aluno passando por todas as estações ou atividades tecnológicas individualmente, né? Além disso, a gente tem o modelo flex, que é a gente passando de momentos presenciais e virtuais.
A gente tem um momento à la carte, que são várias atividades propostas para o aluno, e o aluno escolhe quais delas ele quer fazer. E a gente tem o modelo virtual enriquecido, que é a gente utilizar os ambientes virtuais ou as tecnologias digitais para qualificar todo o conteúdo que foi trabalhado presencialmente. Então, esse aluno coloca materiais no virtual, no ambiente virtual, juntamente com o professor, na intenção de qualificar o conteúdo, a discussão que se estabeleceu em sala de aula. Não precisamos nos aprofundar muito em cada uma das técnicas ou dos modelos para entender e ter clareza de que qualquer uma delas, qualquer uma das técnicas, qualquer um dos modelos, exige uma autonomia e uma maturidade cognitiva do aluno que ainda não é tão perceptível assim. Exige um conhecimento do professor para conseguir fazer a mediação desse aluno de forma correta em cada um dos modelos, e exige com que o aluno entenda o papel dele nesses modelos, onde ele é literalmente o responsável e autor do seu processo. E esse professor, ele fica praticamente orientando a trajetória em que esse aluno vai fazer, né? É algo importante, é algo bom? Com certeza. É algo que potencializa a construção de conhecimento, sem dúvida nenhuma. Porque quando nós trabalhamos com construção de conhecimento, a gente tem que entender que esse aluno, ou qualquer sujeito que tem o seu processo autoral potencializado, consequentemente tem a sua aprendizagem mais significativa. Faz mais sentido para nós produzir algo, construir algo, do que simplesmente trabalhar com algo já pronto. Mas exige postura, exige maturidade, exige compreensão, que muitas vezes, dependendo da faixa etária do aluno, dependendo da realidade em que esse aluno está inserido, isso se torna um desafio. Então, os modelos de ensino híbrido são propostas metodológicas excelentes, potencializadoras de aprendizagem, mas que ainda necessitam formação, tanto do aluno quanto do professor, para serem exploradas na nossa realidade brasileira. Mas não é impossível de se trabalhar com isso, mas não é isso que se propõe nesse momento. Nesse momento, o que se propõe de retomada de contato com o nosso aluno, me parece que é baseado no conceito de hibridismo, mas não necessariamente no ensino híbrido em si, nas técnicas e exploração dos modelos de ensino híbrido. Me parece que o que a maioria das instituições tem feito nesse momento é explorar o conceito de ensino híbrido, que tem na sua essência trabalhar com a possibilidade de conectividade, entender que a gente vai ter momentos que vão ser presenciais e momentos em que esse aluno vai estar conectado conosco virtualmente através de um dispositivo móvel para trabalhar com os conteúdos e atividades que forem propostas. Então, independente da forma que for trabalhada, a ideia nesse momento é a gente conseguir fazer com que o aluno se mantenha conectado nos processos formativos. E aí a gente está falando de conectado no sentido de ter acesso à internet, ter acesso a recurso, ter acesso a um ambiente virtual, ter atividades pedagógicas que façam com que ele realmente se envolvam com as atividades de formação. Aqui eu trago o conceito de hibridismo, né? O conceito de hibridismo, ele trata da conectividade de espaços habitáveis, entendendo que o hibridismo, ele vai nos mostrar que nós podemos viver e conviver, agir e ser, tanto no presencial quanto no digital. Se nós conseguimos estabelecer comunicação face a face na sala de aula, nós também conseguimos estabelecer comunicação de forma digitalizada em algum ambiente virtual com os nossos alunos. Seja por grupo de WhatsApp, seja por e-mail, seja por Moodle, seja por Classroom, seja pela plataforma digital que for. A conectividade que se trata aqui
é a gente conseguir entender que esse sujeito consegue transitar entre um ambiente e outro, digital ou presencial, através dessa possibilidade de conexão, dessa possibilidade de estar junto, mesmo que distante geograficamente. E aí aqui eu trago novamente, retomo a questão da educação híbrida. Ela é a possibilidade da gente conseguir um modelo de educação que traz como possibilidade a construção de estratégias, né, de propostas pedagógicas que vão colocar professor e aluno, vão envolver professor e aluno em práticas pedagógicas que vão fazer o uso das tecnologias digitais. E isso significa fazer uso das tecnologias digitais sem abrir mão dos momentos presenciais, né? Então, a gente consegue garantir e pensar e planejar experiências nos ambientes digitais, também usando os ambientes presenciais. E aí a grande lógica é tentar manter o uso desses ambientes digitais, trabalhando com as linguagens que são presentes na sociedade hoje, né? Se eu conseguir criar um ambiente digital onde esse meu aluno consiga dar continuidade ao que ele está fazendo comigo presencialmente, de uma forma autônoma, onde ele busque informação, onde ele se sinta confortável em também compartilhar conteúdo, onde ele se sinta confortável em dialogar com seus colegas, onde ele se sinta participante, pertencente àquele grupo, eu consigo aproximar ele das linguagens que a gente tem explorado hoje na web. E quem sabe, no momento de diálogo, de discussão coletiva, ele consiga ter a sua criatividade mais fomentada, seu compromisso e responsabilidade educacional mais aguçado e os seus processos cognitivos mais comprometidos. Então, a educação híbrida, aí aqui, assim como eu trouxe alguns autores que tratam sobre a educação, sobre o ensino híbrido, eu trago também alguns autores que vão tratar da modalidade, do modelo de educação híbrida. Então, a educação híbrida, ela também é conhecida como blended learning, né, onde a gente, ou e-learning, né, onde a gente vai trabalhar com a ideia de educação mista, né, de combinação de momentos. É óbvio que essa combinação de momentos, essa educação mista, ela está trabalhando com a ideia do presencial e do EAD. Ela não é a educação à distância, mas ela faz uso e pode fazer uso de práticas da educação à distância adaptadas para a realidade da turma e do aluno. Então, ela pode fazer uso de vídeos, ela pode fazer uso de fóruns, ela pode fazer uso de entregas de atividades virtuais, mas ela não tem a rigidez da legislação da educação à distância. Então, o professor tem um pouco mais de liberdade e flexibilidade em organizar e planejar esses momentos mistos. Bom, aí aqui eu vou me encaminhando para o final, né, e aí eu começo com alguns questionamentos. Bom, ok, a gente viu que educação híbrida é um modelo de educação em que busca planejar momentos que vão acontecer presenciais e virtuais. E a gente viu que ensino híbrido é uma metodologia que trabalha com técnicas específicas a serem exploradas com os alunos para o uso de tecnologias digitais. São coisas diferentes, podem ser articuladas nesse momento, serem exploradas juntas, podem, mas são conceitos diferentes. E me parece que nesse momento, a gente, diante da realidade do nosso aluno, que é um aluno presencial, que é um aluno que está acostumado culturalmente com o processo face a face, a gente precisa ter toda uma sensibilidade do que fazer e o que propor para eles, até para que nós não venhamos ficar sobrecarregados de como acompanhar esse aluno.
Então, não adianta eu sair propondo um ambiente virtual ou pedir para que meus professores organizem ambientes virtuais cheios de materiais para ler e atividades para fazer, se eu não conseguir acompanhar esse aluno. Porque quando eu comecei a fala, o principal, independente da tecnologia ou da modalidade que eu esteja utilizando, é eu conseguir manter uma proximidade com o meu aluno, não ter distâncias pedagógicas. E isso significa manter diálogo, manter contato, manter vínculo. Então, não existe uma forma de se fazer nesse momento, e nem vai ter, acredito eu, porque a aprendizagem ela é algo singular e particular de cada um tem o seu tempo, o seu processo e as suas particularidades para aprender. Então, por conta disso, a gente não tem modelos a serem aplicados, e sim elementos, pontos, indicadores que vão nos mostrar quais as estratégias que a gente pode desenvolver ou pensar. E aí, entre esses elementos, esses pontos a serem considerados, eu levanto aqui alguns que eu considero que são os principais. Entre eles, é a gente, nesse momento, tentar manter e estabelecer um vínculo com o aluno, e aí a gente tentar ter clareza que o professor precisa manter vínculo com o aluno. E esse professor não consegue manter vínculo daquilo que ele também não tenha vivido. Então, é todo um processo de vínculo articulado. Esse professor com vínculo com a sua gestão, esse professor com vínculo com seus alunos. E aí, assim, a gente consegue fazer com que a engrenagem de toda a instituição de ensino trabalhando em prol desses processos de aprendizagem, de fato, aconteçam articulados. A gente precisa trabalhar com contratos pedagógicos, e aqui o professor não consegue fazer contratos pedagógicos com a sua turma sem ter uma orientação, uma definição que seja também da gestão da instituição escolar. O que seriam esses contratos pedagógicos? Seriam combinações registradas em um documento ou em um espaço virtual, ou no presencial, onde quiserem, mas que é um documento que vai apontar as combinações entre professor e aluno, para que esse professor não se torne escravo ou refém desse momento de virtualidade. Por exemplo, quanto tempo esse professor tem para responder uma pergunta via ambiente virtual? Quanto tempo esse professor tem para dar retorno de uma atividade entregue pelo ambiente virtual? Quanto tempo o aluno tem para entregar as atividades? Pode entregar atividades em atraso? Não pode? Pode entrar num fórum que já não está mais tendo discussão nenhuma e fazer sua postagem? Pode sair compartilhando material sem autorização prévia do professor? Então, quais são as combinações? Vai ter controle de participação? Vai ter algum quantitativo de participação? São combinações que precisam estar claras, porque no presencial nós temos toda uma estrutura já de educação presencial que nos sustenta e nos ajuda e nos apoia, e que no virtual também tem que ter, para que aluno não se sinta perdido e para que professor não se sinta refém e sobrecarregado do processo. É importante e necessário criar um contrato pedagógico onde vai listar o que pode e o que não pode, as combinações entre professor e aluno para o uso desse ambiente virtual durante o período de ensino híbrido. Manter uma estratégia de mediação, então esse professor vai usar esse ambiente virtual semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, só lá no final do semestre, no final do trimestre, no final do bimestre, não sei, mas ele precisa deixar isso claro, tanto para ele quanto para o aluno, tanto para a gestão. Onde é que a gente está entrando nesse ambiente, de quanto em quanto tempo, como é que esses alunos estão sendo acompanhados? Porque se esse aluno percebe que não está sendo acompanhado, ele abandona o ambiente. E o ambiente virtual e o momento de hibridismo
acaba se tornando simplesmente um banco de dados digital. A gente precisa também tentar cultivar a comunicação, e aí aqui é tentar manter momentos de comunicação assíncronas e síncronas, momentos de comunicação por webconferência, ou momentos de comunicação por fórum, mesmo que a gente tenha os momentos de comunicação presencial, nos momentos de aula presencial. E a gente ter a concepção e fazer com que esse aluno assuma a responsabilidade de fazer a aula conosco. Quando a gente está no ambiente virtual e a essência, a lógica e o romantismo das tecnologias digitais está na autoria do aluno. Esse aluno só consegue compreender de fato essa autoria quando ele percebe que a aula quem dá não é o professor que dá a aula, não é o professor que vai dar a aula para ele. É ele que tem a responsabilidade de fazer essa aula acontecer com o professor. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso colocar excelentes materiais no ambiente virtual e nenhum aluno olhar esse material, nenhum aluno comentar esse material, ou simplesmente passar os olhos no material. E aí, quando a gente vai estar no momento presencial, eu pergunto se alguém viu, ninguém fala nada, acho que vi, e aí aquele material não faz sentido nenhum lá. Então, eu coloquei tudo lá, eu dei a aula, mas realmente ela não aconteceu. Por quê? Porque o aluno não entendeu a responsabilidade dele nesse momento de fazer a aula junto. Então, isso também é um dos elementos que pode estar no contrato pedagógico, chamando o aluno à responsabilidade de participar e fomentar esse ambiente virtual, né? Bom, eu acho que aqui eu vou finalizando a minha fala, eu tentei trazer coisas bem pontuais, de forma mais prática. Eu espero, assim, ter ajudado a sanar algumas dúvidas sobre o que é o ensino híbrido e o que é a educação híbrida, e eu me coloco à disposição e agradeço novamente a oportunidade. É isso, muito obrigada.